Com o atual ritmo de propagação da doença do coronavírus de 2019 e o risco de novas mutações perigosas, o Brasil é uma ameaça para os países vizinhos, alertou hoje a Organização Mundial da Saúde. O jornal americano The Washington Post foi além, em editorial, considerou a situação da pandemia no Brasil uma ameaça para o mundo inteiro. Pela oitava vez em 9 dias, o Brasil bateu nesta sexta-feira o recorde da média diária de mortes dos últimos 7 dias, que ficou em 1.423, 52% a mais do que 2 semanas atrás. Nesta sexta-feira foram notificadas mais 1.760 mortes e 75.337 casos novos, elevando o total para 10.872.000 casos confirmados e 262.948 mortes. Pelo quarto dia seguido, houve mais de 1.700 mortes notificadas. A média diária de contágios está em 59.150. Em pelo menos 4 capitais do Nordeste, a demora de até 6 horas na fila de espera por uma ambulância, as unidades de terapia intensiva estão lotadas e cadáveres são conservados em contêineres, noticiou o jornal Folha de São Paulo. Em 13 das 18 regiões do estado de São Paulo, a ocupação de leitos de UTI está no maior nível desde o início da pandemia, informou o estado de São Paulo. Esperem o pior, o que nunca viram, alertou o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Manaus é a cidade onde surgiu uma variante mais contagiosa e mais perigosa que se espalhou pelo país inteiro. Uma pessoa ficava 10 dias internada, agora fica 30, disse o prefeito de Manaus. Os pacientes ficam mais tempo na UTI, represando todo o sistema. A Justiça mudou um decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para que bares e restaurantes fechem às 8 da noite e não às 5 da tarde. O prefeito se defendeu, alegando que tomou a decisão com base em dados. Ontem, disse o prefeito, tivemos um aumento de 16% nos atendimentos de emergência por Covid-19. O Rio tem vagas em hospitais e não tem fila de espera. Queremos que continue assim. Quanto menos pessoas circularem, menos transmissão do vírus. Não é o caso de fechar tudo, mas restringir algumas aglomerações, disse Eduardo Paes. O prefeito quer impedir a happy hour, quando as pessoas vão para os bares depois do horário de trabalho. A prefeitura vai recorrer. No Rio Grande do Sul, há 19 linhagens do vírus em circulação, inclusive a P1, a variante identificada em Manaus. O consórcio Conectar, para a compra de vacinas, já tem 1.703 prefeitos insatisfeitos com o ritmo do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, repudiou a fala do presidente Jair Bolsonaro, que mandou comprar vacina na casa da tua mãe, e comentou: parece briga de criança de escola. No mundo inteiro já são 116.061.000 casos confirmados e 2.580.000 mortes. Mais de 92 milhões de doentes recuperaram, mais de 21 milhões apresentam sintomas leves e 89.423 estão em estado grave. Com mais 65.681 casos novos e 2.483 mortes, os Estados Unidos chegaram a 28.890.000 casos confirmados e 522.761 mortes. Mais de 304 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no mundo inteiro, sendo 82 milhões e meio nos Estados Unidos, onde 28 milhões já tomaram as 2 doses, 51 milhões na China, 38 milhões na União Europeia, 22 milhões no Reino Unido, 18 milhões na Índia e mais de 10 milhões e meio no Brasil, onde 7.941.000 pessoas receberam a primeira dose e 2.611.000 tomaram as 2 doses necessárias à imunização. 4 orangotangos e 5 bonobos receberam vacinas contra o coronavírus adaptadas para animais no Jardim Zoológico de San Diego, na Califórnia. Pode parecer absurdo enquanto todos os seres humanos não forem vacinados, mas o vírus pode pular para macacos ou outra espécie animal, sofrer uma mutação e voltar para a espécie humana mais forte e mais perigoso. A Dinamarca sacrificou 17 milhões de visons que eram criados para virar estolas e casacos de pele. Os visons pegaram o vírus, poderiam gerar uma mutação capaz de iludir as vacinas.
O mercado de trabalho dos Estados Unidos surpreendeu e criou 379 mil vagas de emprego a mais do que fechou em fevereiro. A taxa de desemprego caiu de 6,3% para 6,2%, mas ainda há 10 milhões de americanos empregados a menos do que antes da pandemia. Com menos restrições ao movimento de pessoas, os setores de lazer e transporte foram os que mais contrataram, inclusive bares e restaurantes, além de lojas e da indústria de transformação. Entre os negros, o desemprego subiu de 9,2% para 9,9%. Um relatório da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, indicou que 59 milhões de pessoas saíram da classe média e o número de pobres na região aumentou em 22 milhões em 2020 por causa da pandemia. A economia recuou 7,7% e o desemprego subiu para 10,7%. Agora são 209 milhões de pobres, mais de um terço da população latino-americana, dos quais 78 milhões, 12,5%, vivem na pobreza absoluta, um nível que não era visto há 2 anos. A previsão para 2021 é de um crescimento de 3,7%. A região cresceu em média apenas 0,3% de 2014 a 2019 e deve levar anos para voltar ao nível pré-pandemia. A América Latina tem 8,4% da população mundial e 27,8% das mortes por Covid. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá, dê um like, se gostar, siga Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua. Higienize as mãos regularmente. Muito obrigado pela sua atenção.